Ora, isto, o que tem piada nos sonhos destes novos políticos que até aqui foram apolíticos, nomeadamente os entusiastas do Chega, é que finalmente, quando começam a alcançar os seus objetivos, os sonhos desmoronam-se. E eu acho que só agora por casmurrice é que muita gente que votou neste partido ainda voltará a votar. Porque eles não só. Eles, claro que não são iguais aos outros, não são iguais uh, àquilo que era a grande crítica. Lembram-se dos tempos em que se. Ei, pá, colocar uma bomba no Parlamento, porque os políticos são todos iguais. Pois não, eles não são iguais, eles são piores. E vimos-lo mais uma vez, é mais um episódio polémico, é o que eles gostam, no fundo, para ter as suas audiências, para chamar a atenção para si. É fazerem o barulho e depois vitimizarem-se no meio desse barulho que eles próprios criaram. Isto é um padrão que se verifica na atuação desta força política desde sempre, depois com a cobertura mediática, obviamente. O mediatismo anda atrás destas coisas, os jornais andam atrás destas coisas, fora aquela multiplicidade de canaizinhos e canais ecos de direitas, ora liberais, ora conservadoras, a propagar esta mensagem. E, portanto, agora esta história de que Chega quer acusar o Presidente da República de traição à pátria é mais um desses absurdos. Primeiro porque, bem, vamos começar do início, o Marcelo também não tinha nada que se pôr a jeito. E eu assim que vi aquela notícia a primeira vez, a primeira coisa que me saltou à cabeça, disse, olha, isto é lenha para alimentar o fogo daquele circo que é típico do Chega. Tipo, tal e qual. Ele não tinha nada a dizer aquelas coisas porque não houve nenhuma reivindicação, nenhum levantamento, uh, nenhuma intenção, nenhuma indicação sequer de intenção por parte dos países visados, das ex-colónias, para que isto fosse feito. Portanto, ele falou daquilo assim muito levianamente. E da forma como falou muito levianamente, não significa que isto não tem qualquer fundo prático. Não existe qualquer efeito prático, não existe qualquer ação para esse efeito, mas isto é o suficiente. Isto é aquilo que as forças como Chega precisam para fazer o seu circo, para dar a sensação que estão a trabalhar muito, são contra o sistema, porque depois, claro, que aquilo é tudo um absurdo, e no meio do absurdo, o que é preciso fazer? As outras bancadas, é normal que, inclusive até à direita, é normal que as outras bancadas se abstenham de colaborar nisto, porque isto é um circo sem sentido. E aí o Chega capitaliza mais uma vez. Como? Fazendo-se de vítima. Dizendo que estão todos contra ele, que ele é o que tem razão e que os outros são os mauzãos do sistema. Ora, eu acho que o único partido que teve coerência na intervenção, porque este debate foi convocado, teve que se fazer, não é? Foi de facto o Partido Comunista Português que não começou nem com demasiados apelos a que, sim senhor, temos que agora abrir os bolsos em chorudas indemnizações por tudo e mais alguma coisa, e nem o contrário, e nem na estapafurdice do Chega, que faz sempre alusão ao império e às coisas. É aqueles gatilhos mentais que funcionam para uma camada da população e funcionam também para os ignorantes. Lamento dizer, mas é assim. Pois nenhuma dessas pessoas nem sabe história, nem sabe dos processos e acredita só naquilo que o Chega e as fontes do Chega lhe dizem. E isso é digamos, é um grande ruído que está hoje em dia introduzido no debate político em Portugal. O Chega introduz muito ruído, ruído esse que é captado por uma larga quantidade de pessoas que depois o reproduzem, turvando assim completamente o debate político. E eu posso dar vários exemplos, mas não me quero desviar. Então, deste. Houve ou não traição à pátria? Claro que não houve traição à pátria. E isto era uma coisa já subejamente. Portanto, a traição à pátria constitui tudo aquilo que prejudica a independência do Estado, que se põe uma conspiração contra a autoridade que se opõe à integridade ou que se opõe à integridade territorial, ataques ao Estado, que devem ser reprimidos e castigados, acusação de alta traição podem estar relacionadas também com interesses políticos. Que é o caso aqui. Houve alguma vez intenção do Estado de entregar a soberania? Houve. Mas não foi com as palavras do Marcelo. Isso é outra história. Na verdade,
Se eu diria, vá, se eu agora fosse assim um gajo mesmo, meio xenófilo, pá, chega a ter razão. Mas não era por este motivo. Porque, na verdade, quem entregou a soberania do país foram sucessivos governos uh, da responsabilidade de partidos onde o líder, aos quais o líder do Chega já pertenceu. Portanto, esses sim entregaram, quando hoje em dia não podemos tomar um passo, porque a União Europeia diz que não podemos ter essa despesa orçamental, soberania cortada. Quando não podemos ter uma política agrícola independente que se adeque à nossa economia, uma estratégia de produção adequada à nossa economia, perdemos soberania. Quando a moeda não é nossa e temos que a comprar, ainda por cima, e portanto o Banco de Portugal passa a ser uma figura simbólica, quer dizer, um moço de recados, perdemos soberania. Todas essas coisas e outros exemplos já aconteceram no passado. E talvez fosse coerente apontar, fazer uma coleção dos governantes e dos respectivos governos e levantar um caso em que, pronto, se pode discutir também o que é que se entende por soberania nos dias de hoje e levantar essa discussão. Talvez, para mim, fizesse mais sentido. Agora, por este disparate do Chega, não. É mais um episódio de circo e que se antigamente as pessoas se queixavam genericamente na rua, não é? Que não quer saber nada de política, porque acho que os políticos são todos uns aldrabões e este tipo de clichês. Portanto, tipo, muita dessa gente foi votar agora no Chega nas últimas eleições. Não sei o que é que se vê mais no Chega. Sem ser o circo. Já o caso das gêmeas foi outro. No fundo, a questão. Ninguém falou, por exemplo, na privatização da ANA, foi lesivo para o Estado cujo relatório do Tribunal de Contas levantou uma série, trouxe à luz uma série de novas informações que justificariam um inquérito parlamentar e os grandes partidos recusaram fazer essa discussão. Já o Chega também não optou por essa discussão, apesar de não se ter oposto. Atenção, o Chega aqui não se opôs ao PCP. Mas aproveitou para fazer as críticas do costume. Portanto, obviamente já me estou a estender aqui para outro caso, mas isto serve também para exemplificar aquilo que é a atuação política do Chega. Este vídeo pretende fazer parte de uma série de vídeos que o Admira Livre Podcast vai lançar e que vai comentando algumas notícias da atualidade e desfazendo também alguns mitos e fazendo a sua crítica e não pretende ser de forma nenhuma uma bíblia. Portanto, ao contrário, à semelhança daquilo que eu critico, não é? Por exemplo, tem muitos seguidores do Chega que manifestam a sua ignorância abertamente nas redes sociais. Eu também não quero que façam deste vídeo uma fonte de informação para futuras argumentações. Peguem sim nos documentos dos quais que tratam verdadeiramente estes assuntos, vão ver os factos, vão ver aquilo que foi dito, aquilo que é oficial, aquilo que está em curso, aquilo que é efetivamente a verdade com base na documentação e nos acontecimentos e tirem as vossas próprias conclusões. Esta é a mensagem que quererei sempre passar em todo o comentário que farei aqui com o uso a esta plataforma. Pronto. Quero também só aproveito para passar aqui um excerto da intervenção do deputado do PCP neste debate sobre a perda de soberania, o ataque ao Império. A reparação histórica que se impõe prosseguir é a da cooperação no apoio ao desenvolvimento, sem paternalismos, num quadro de relações de igualdade, de reciprocidade de vantagens, de respeito pelas soberanias, tirando partido da nossa herança multicultural comum. O fascismo e o colonialismo uniram-nos no sofrimento e na luta. A Revolução de Abril e a descolonização uniram-nos na construção de uma comunidade de países e povos irmãos que só temos de nos orgulhar. Disse. Muito obrigado, Sr. E pronto, e foi isto, foi a conclusão da intervenção. Claro que ele disse mais coisas, mas eu também concordo com esta posição, que se há a reparação a fazer, a reparação é naquilo que são as relações presentes entre Portugal e estes países,
aproveitando que temos uma herança multicultural que é comum, partilhamos a mesma língua e que ambos os países, são vários países e Portugal, portanto, ambos os lados, podem beneficiar destas relações. E é nesse sentido. Sempre numa ótica de cooperação e não numa ótica nem de culpabilização, descontextualizada historicamente, e nem de saudosismo do Império. Portanto, isto no fundo, resume a mensagem que eu queria passar. Aproveito que estou a fazer este vídeo e queria também criticar um pouco essa argumentação que é feita muito à direita e a questão de as pessoas serem ou não serem ignorantes. Obviamente, se falarmos de ignorância, eu acuso-me como uma das pessoas que anda neste meio digital e também é ignorante, numa imensidão de matérias, mas a questão não é o ser ou não ser ignorante, porque não encontramos ninguém que domine todas as matérias, obviamente. Isto é daquelas verdades que é como o dia da manhã ser certo, como o sol nascer amanhã. O que é importante aqui ressalvar é que devemos sempre procurar uma ótica de honestidade nas discussões e não ganhar a discussão a qualquer custo. Porque é no ganhar a discussão a qualquer custo que se introduzem as falsidades, as inverdades, as meias-verdades e que é o que turva o discurso. Ora, obviamente que quem desconhece os assuntos e houve alguém em quem supostamente confia a fazer declarações com muita certeza, a tendência é acreditar e a reproduzir depois esse discurso. E é isso é que está errado. No fundo, não é ser ignorante, está errado. Isto para que fique bem claro, o que está errado é ser estúpido. Pronto. É, é afirmar que se leu quando se não leu, é afirmar que se sabe quando se não sabe, é não querer ouvir a argumentação de outra pessoa. Portanto, é reagir como os cães de Pavlov quando tocava o sininho que começavam imediatamente a salivar. Portanto, um reflexo condicionado. É ter esse tipo de comportamento e aplicá-lo ao debate político. Isso sim. Portanto, devemos aplicar a honestidade nos argumentos e dizer, epá, se for preciso dizer assim, epá, eu acho que aqui, embora não concorde com o princípio, pelo menos vou tentar perceber quais são as tuas motivações ou quais são as tuas fundamentações, a verdade das tuas fundamentações, tentar saber mais, ou então mesmo admitir que, não se, que o outro lado possa ter razão. Isso é que faz uma democracia saudável e não este ladrar constante, este ruído, esta gritaria constante que se assiste nas redes sociais entre diferentes fações. Obviamente que essa crítica aplica-se da esquerda à direita. São atitudes individuais e, portanto, mas existe uma característica introduzida neste discurso e que é sempre protagonizado à direita e por adeptos de direita, nomeadamente do Chega ou às vezes até da Iniciativa Liberal, que tendem a querer matar o debate com não argumentos. Por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, ao Partido Comunista, existe uma série de clichês que, aliás, muitos foram repescados ao tempo da Guerra Fria, portanto, são coisas velhas, já que estavam engavetadas, em gavetas já com algum pó e bolor. Outros argumentos que são de saudosismo do Império, também bastante bafio, bastante bolor aqui nestes argumentos. Mas depois gostam de acusar, por exemplo, as ideias comunistas de serem antigas, de já terem passado tempo. Normalmente as pessoas que fazem isto nunca leram um documento qualquer. Nunca leram o Manifesto Comunista, por exemplo. Eu não vou dizer ler o Capital, porque o Capital é um documento é mais complexo, é maçudo, e não é tipo uma coisa que se lê do princípio ao fim, tipo romance. É um documento até que requer uma consulta. Para se falar dele requer uma recorrente consulta, digamos assim. Então, essa é a ideia. Não, é a ideia que eu quero passar aqui hoje, tendo por mote o caso da traição à pátria. Eu acho que se nós apurarmos todas as patranhas que o Chega tentado a veicular, todas as mentiras, quer dizer, aquela coisa de serem os arautas contra a corrupção e terem uma série de gente com um historial muito duvidoso, serem contra o sistema e serem patrocinados eles por os lobbies do sistema, só isso aí não deixa, não adivinha, não augura nada de bom sobre o que este partido pode trazer a Portugal. Tenho dito. Até à próxima.